Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para responder uma pergunta das dezenas, né? Não vou dizer centenas, mas das dezenas que nos são feitas, referente aí à expulsão de demônios, né? Nós estamos vendo na televisão um festival de apóstolos e bispos expulsando demônio, ou pelo menos supostamente expulsando, e fazendo deste ato um verdadeiro show, aonde o diabo é a estrela do culto e o nome de Jesus e a pessoa de Jesus desaparece das reuniões. Mas afinal de contas, se pode fazer do ato de expulsar demônio um show? Olha, a gente tem que começar pela Idade Média. Na Europa, e uma cena intrigante chamava a atenção de um certo episódio que aconteceu. Isso está relatado em um livro, e esse episódio chamava a atenção dos que por perto passavam, atraídos por gritos, discursos inflamados, seguidos por violência e choro. Tratava-se de um exorcismo, ou seja, é o nome que a igreja atribuía à expulsão de entidades malignas de um pobre possesso. O sacerdote se utilizava de cruzes, sal grosso, água benta, igualzinho a uma igreja neopentecostal que tem um templo muito grande ali para os lados do Brás, né? Esse procedimento absurdo, ele foi prática comum durante séculos e foi relatado por muitos historiadores, também foi retratado por muitos filmes de Hollywood. E aliás, você tem aí um vasto acervo de filmes de exorcismo. Basta que você procure aí, inclusive no YouTube, ou quem tem TV a cabo, ou quem tem um Netflix, você vai ver aí centenas de filmes com esse tema de exorcismo. Mas e em nossos dias? Como se dá a luta do cristão contra as potestades do mal? Qual a maneira correta de se expulsar demônio? Existe afinal uma maneira correta? Sabe-se que hoje mesmo, no meio evangélico, preserva-se muito dos costumes dos padres medievais, tais como a contenda verbal, o uso da força quando você se depara com o demônio, não é? Alguns estão com a contenda verbal, discutindo, brigando, e até mesmo a gente vê um propósito que não é bem expulsar o demônio, mas é atrair espectadores, é atrair admiradores para mostrar o quanto aquele apóstolo ou aquele bispo é poderoso. Mas Jesus nos ensina a não conversar com o diabo. Se nós vermos aqui na Bíblia, em Lucas capítulo de número 4, versículo 41, estou com a Bíblia aqui, eu vou abrir, Lucas capítulo 4, versículo 41, vamos ver o que está dizendo a palavra de Deus? Olha, a palavra de Deus está dizendo a seguinte expressão em Lucas capítulo 4 e o versículo 41. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Então, em muitas passagens bíblicas, Jesus nos ensina a esse respeito. Ele expulsou muitos demônios com autoridade e poder. Não foi deixando eles se manifestar, falar, fazer show, não é? Como nos dias de hoje, pegar no microfone, de forma alguma. Vamos ler ainda Marcos capítulo 3, versículo 11 e 12. Vamos para Marcos, né? Vamos voltar aqui. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 3, versículo 11 e 12. Essas páginas aqui são bem fininhas. A gente tem uma dificuldade maior para folheá-las, mas vamos lá. Marcos capítulo 3, versículo 11 e 12, está dizendo assim: Os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. Então nós devemos seguir então o quê? O exemplo de Jesus. Não se deve conversar com o demônio, parlamentar com o demônio, deixar ele falar no microfone, fazer show, não é? Nós não podemos dar ouvido àqueles que são adeptos do pai da mentira,
Não se deve invocá-lo para que se manifeste em alguém que se diz atormentado por tal espírito, para então expulsá-lo, não é? A gente vê um verdadeiro show. Vai para lá, vem para cá, põe a mão para trás, não é isso? Como é seu nome? Você veio da onde? Você vai fazer o quê? A luta do cristão, a Bíblia diz, não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra todas as potestades do mal. Você vai ver isso em Efésios capítulo 6 e o versículo 12, Paulo ensinando a igreja de Éfeso. Existe ainda o perigo quando se permite que o demônio se manifeste, pois que ele pode ferir alguém, não é? Eu já vi isso, demônio se manifestar, bater nas pessoas, quebrar banco, não é, rasgar a cortina. Então, isso é um assunto muito sério. Então, e aí nós precisamos ver qual é a contradição no ato da expulsão, né? Hoje alguns cristãos usam de diálogos em rituais para expulsão, baseada em uma única passagem bíblica citada no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, versículo 30 a 32, e Marcos, capítulo 5, versículo 9 a 13, não é? Sustentam-se naquela passagem do endemoniado gadareno, quando Jesus fala, não é, com aquela legião, e eles fazem disso uma doutrina. Vamos ver rapidinho a passagem em Lucas capítulo 8, versículo 30 a 32. Está dizendo assim: E perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é o teu nome? E ele lhe disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que não os mandassem para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. Então veja aqui que teve simplesmente um diálogo muito curto, muito rápido. Só que nós não podemos pegar esta passagem aqui para fazer dela uma doutrina. A Bíblia não pode ser compreendida em uma única passagem, e sim em um contexto geral. E temos nessa passagem duas grandes lições do nosso Mestre Jesus. Primeiro, ele perguntou quem és para o endemoniado, não porque não sabia quem eram os muitos demônios, porque Jesus, sendo Deus, é onisciente. Jesus sabe de tudo, nós sabemos disso. Mas foi para nos mostrar que em um corpo pode habitar quase 2.000 demônios. A segunda lição que nos ensina aqui é que os demônios podem incorporar-se também em animais. Outra contradição é que muitos dizem que os demônios, sob o poder de Jesus, falam a verdade. A Bíblia não nos ensina isso. Nós podemos ver isso em João capítulo 8, versículo 44, que é um texto muito conhecido, não é? Que Jesus estava dizendo, não é, para aquelas pessoas que não criam nele, né? Na verdade, os judeus criam nele, né? Criam nele, mas na prática não obedeciam a ele. E Jesus disse, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então por que a gente vai dar, irmãos, atenção a seres que só mentem? Tomemos o exemplo de Jesus. Tem crente que liga a televisão nesses programas de caráter duvidoso e fica se deliciando, não é? Com aquelas bravatas dos apóstolos, dos bispos, não é? Lutando com o demônio, conversando, aquele diálogo travado. Perde-se 20, 30, 40 minutos de um culto em que se poderia estar pregando a palavra de Deus para dar, irmãos, um holofote, não é? Sobre os demônios. Agora, nós devemos ter compaixão do endemoniado. Veja que em Marcos capítulo 9, versículo 25, está dizendo que Jesus repreendeu um espírito imundo. E esse espírito imundo, ele estava deixando a pessoa surda e muda. E Jesus ordenou que ele saísse e que não entrasse mais nele. Acabou, expulsou, fim de papo. Ao demônio, interessa que o homem seja humilhado, não é, diante das pessoas. Claro que interessa. Portanto, ao expulsar um demônio de alguém possesso, não convém fazer isso com alarido, não é? Não invocar lá o demônio que se manifeste. Isso é vergonhoso para a pessoa, irmão, se está possessa, não é? Inclusive, eu enxergo isso como um preconceito, porque não se faz esse tipo de coisa publicamente com ninguém. Quando Satanás
contestou a Jesus, usando a boca de Pedro. Você lembra naquela passagem que Jesus estava falando da sua crucificação, do seu futuro, e Pedro falou: Senhor, longe de ti que faça tal coisa, não é? O Senhor disse o quê? Está lá registrado em Mateus capítulo 16, versículo 23, na parte A do versículo: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. No entanto, estava em particular, não é? Os outros apóstolos não se escandalizaram, pois se assim fosse, talvez Pedro caísse indiscreto perante os outros. Então Jesus simplesmente expulsou e encerrou-se a conversa. Então nós aprendemos que nós temos que ter todo o cuidado de não envergonhar ainda mais alguém que está possesso, lembrando sempre que ele é a vítima e não o inimigo, e de modo algum nós devemos maltratá-lo. Mas e quando não se pode expulsar o demônio? Veja que em Mateus capítulo 17, versículo 19, tem uma passagem lá que os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e disseram: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar um demônio aí que está perturbando? E aí no Evangelho segundo Mateus capítulo 17, versículo 18 até o 21, nós vemos que nem sempre o cristão tem vitória diante do inimigo, como os discípulos nesta passagem. Então, primeira coisa, nós precisamos estar preparados para exercer essa prática. A nossa fé pode ser pequena para tal coisa. Às vezes o nível espiritual da pessoa não está condizente, não é? Ela não tem poder suficiente adquirido pela busca, pela uma vida devocional, pela uma vida de santidade, não é? E nós temos que ir para essa luta com autoridade e poder do nome de Jesus. Não é com sabedoria humana, com conhecimento de palavra, com diploma de teologia, mas é com jejum e oração, não é? E leitura diária da palavra. E finalmente, nós precisamos buscar poder e autoridade. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 17: estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, não é? E aí o versículo continua. Então, com base nas escrituras sagradas, nós podemos afirmar que todo o poder e autoridade está na própria palavra. Jesus disse que nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos faria dano algum. Basta a nós crermos, sujeitarmos à vontade de Deus. Então eu termino com o que está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Que o Senhor abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.